significa que nós vamos aumentar o fosso da desigualdade de regiões. O Nordeste vai ficar muito mais pobre e a região Sudeste, claro, que formação superior sugere crescimento de renda, sugere desenvolvimento e sugere crescimento de uma forma geral. Inovação, tecnologia. Então nós temos que ter cuidado com isso aí. Aliás, esse argumento, professor Ayrton, foi muito usado no debate, quando a universidade estava em discussão, não é? E os adeptos do Enem, da adesão total, diziam, não, mas eles buscam nossas vagas aqui, mas a gente também vai tirar vaga lá. Mas acontece que são os nossos melhores cursos. Exatamente. O temor que existia, não é, começa a virar uma realidade, porque se de fato, vamos tirar pelo curso de medicina, que é, digamos assim, a joia da coroa, né? Se esse curso de medicina deve ser, ao final do SISU, ele for ocupado ostensivamente por estudantes do eixo Rio-São Paulo, deixando os nossos estudantes de fora, aí está caracterizado que não é um bom negócio. Né? E essas vagas, devemos ressaltar que essas vagas são exatamente da sociedade do Ceará. Isso. Filhos de trabalhadores, filhos de classe média, enfim, filhos de cearenses, pessoas que estão aqui e aqui vão dar sua contribuição. Então nós não podemos dividir, porque o orçamento já é tão pouco, né, para dividir essas vagas fica complicado. E o risco existe, de fato. E o risco existe, não é certo? Professor Ayrton, eu vou pedir aqui o nosso intervalo e a gente volta já com questão de ordem. Estou aqui com o professor Ayrton Oliveira, que é o presidente do Sindicato das Escolas Particulares do Estado do Ceará. Eu vou já querer saber do professor se o sindicato tem um estudo de avaliação de como anda aqui no Ceará a participação dos estudantes do ProUni, que é aquele programa nacional do governo Lula, lançado pelo governo do presidente Lula, e que compra vagas na escola particular para alunos egressos da escola pública. Muita gente achava que isso não ia funcionar, que os alunos não iam acompanhar o nível das universidades, mas ao que parece, que eu estou informado, é exatamente o contrário. Eu vou já saber aqui do professor Ayrton, porque parece que o sindicato tem dados reais em relação ao aproveitamento escolar dos alunos do ProUni, que são alunos de escolas públicas e que estão, graças a esse programa do governo federal, finalmente ocupando uma vaga no ensino superior brasileiro. Vou fazer um rápido intervalo, questão de ordem, volta já. O pior papel da minha vida foi quando minha mãe teve Alzheimer e eu não sabia nada sobre a doença. Aí eu perdi muito tempo em procurar a ajuda correta. E tempo é uma coisa que o portador da doença de Alzheimer não pode perder. Por isso, se você ou alguém próximo tiver mais de 60 anos e apresentar lapsos de memória significativos, procure logo um médico. Faça seu papel. Cuide bem de quem precisa de você. Uma campanha Abraz Saúde Brasil. Índios, comunidades extrativistas e ribeirinhas, quilombolas, pescadores e seringueiros. O Ministério Público Federal trabalha para que os povos e comunidades tradicionais possam utilizar a terra de forma sustentável, com geração de renda e preservação dos recursos naturais. Respeito às diferenças, combate à discriminação, construção de uma sociedade igualitária. Isso é interesse de todos. Esse é o trabalho do Ministério Público Federal. Acesse www.pgr.mpf.gov.br. Ministério Público Federal, pelo que é de todos. De acordo com a Lei Federal número 11.108, o SUS é obrigado a permitir a presença de um acompanhante junto à mulher durante todo o parto e o pós-parto. O acompanhante deve ser indicado pela mulher. Negocie com sua parceira e juntos exijam seus direitos, pelo direito de ser acompanhante. Pai não é visita. Estamos de volta com o programa Questão de Ordem. Estou aqui ao lado do professor Ayrton Oliveira, que é o presidente do Sindicato das Escolas Particulares do Estado do Ceará. Nós estamos analisando essa polêmica que cerca. O ano passado foi o Enem, agora
é o sistema da seleção unificada, o SISU, que é exatamente o ponto final do Enem, quando os estudantes fazem a opção pelos cursos nas mais diversas universidades. A ideia do Enem era um processo de integração de universidade de todo o país, alunos da região norte estudando na região sul, da região sul estudando na região norte, mas ao que parece o que pode acontecer é o que se temia, que alguns cursos privilegiados, por exemplo, aqui do Nordeste, do Ceará, podem ser ocupados majoritariamente por estudantes do Sudeste, das regiões mais ricas do país. Pelo menos é o que se anuncia no curso de Medicina da Universidade Federal, que é o segundo curso mais concorrido até agora na listagem do SISU. Professor Ayrton, além do curso de Medicina, que outros cursos estão, assim, digamos assim, sendo procurados pelo SISU, que o senhor tem informação? O da Universidade Federal do Ceará, também o curso... A UFC é a única universidade brasileira que está... que aderiu. Que aderiu, é bom que se diga. O curso de Direito da Universidade Federal é o segundo curso de Direito do país mais procurado. O de Medicina é o primeiro e de Direito é o segundo. De Medicina é o primeiro e o Direito é o segundo, perdendo apenas para a Universidade do Rio de Janeiro. O curso de odontologia aqui também está... não está ainda no ranking. Né? São esses dois. São esses dois que estão em destaque, né? Porque o sistema MEC e INEP, ele apontou os 10, né? Dentro dos 10 tem esses dois. Ele botou os 10. Tá certo? Muito bem, eu vou aproveitar e perguntar ao senhor aqui uma pergunta da Rosângela do Zé Valdo. Ela fala sobre validação de conclusão do ensino médio pelo Enem. Como é que é isso? O senhor podia explicar? O Enem, dependendo... Ela disse que só tem a nota. Como é que é essa história? Dependendo da nota de corte, né, do Enem, e o aluno que ainda não concluiu o ensino médio, se ele tirar acima de 500 pontos, né, se ele não conclui o ensino médio, tirar acima de 500 pontos, por exemplo, um aluno que está reprovado no terceiro ano, aí ele vai lá, faz a nota do Enem, se ele tirar uma excelente nota, aquilo já certifica, né, da validação, ele não precisa repetir o ano. Da validação ao seu certificado de educação básica. E aí ele já vai para a universidade? Ele já vai direto para a universidade. Mas é acima de 500 pontos? 500 pontos, muito bem. Então está a informação aí, a informação que eu realmente não sabia. Professor, qual é a avaliação? Aliás, era a pergunta que eu queria fazer o seguinte: não seria melhor, agora me ocorreu, que, por exemplo, uma universidade como a Federal, a universidade que é uma universidade de excelência, agora com esse Reúne, não é? Recebeu muitos recursos, melhorou, contratou professores, não seria interessante que a universidade primeiro enchesse suas vagas com os nossos estudantes e depois disponibilizasse as suas vagas ociosas? Seria mais correto, não? O senhor não acha? Olha, isso foi uma proposta do Cinep, junto à universidade. Como a universidade tem autonomia, é importante que nesse primeiro momento ela não fizesse a adesão 100%. Integral. Né? Até para se avaliar, né? Avaliar, né? Caminhar, já que o próprio Enem e o sistema SISU ainda estão se adaptando, né? Nós temos ainda dificuldades, temos que vencer essa dificuldade. Então, cursos estratégicos, né? Como as engenharias, eu achei que a decisão da universidade foi um pouco... A odontologia, a medicina, esses cursos estratégicos, a universidade, ela fosse a concorrência, isso poderia ser discussão, né, na própria legislação, que a concorrência ficasse específica para os estados pobres, estado do Nordeste. Porque nós não podemos, de forma nenhuma, disponibilizar a tão poucas universidades. Por exemplo, o estado do Rio Grande do Sul tem 6 universidades federais. Né? Aqui em Minas Gerais tem bem 15. Exatamente. São Paulo tem outra. Aqui agora vamos ter a segunda, né? Pois é, então nós Federal. Além de ser as vagas ainda muito pequenas, muito poucas, nós estamos disponibilizando esses cursos que são importantes. Né? Então, eu acho que faltou essa acessibilidade. Essa sua pergunta aí vai exatamente na proposta do Cinep. Aliás, na época do debate que eu fiz aqui, eu me lembro bem, um professor que fazia a ponderação para não adesão total, sugeriu à reitoria na época, me lembro, que a reitoria fizesse essa parte. Vamos fazer o seguinte, vamos disponibilizar nossa vaga primeiro aqui no Nordeste, vamos deixar o pessoal do Sul e depois a gente vai avaliando. Quer dizer, é uma espécie de reserva de mercado? Sim, mas nós temos que ter cuidados. Claro. Já que eles têm tantas universidades federais, eles foram privilegiados ao longo da história. O Nordeste foi discriminado ao longo da história na construção
das universidades federais.